Olá pessoal, para facilitar a atividade de vocês nessas próximas 2 semanas, que é uma atividade focada no estudo do modelo de certificação de sistemas de registro eletrônico em saúde da ISB-CFM, eu preparei essa apresentação que eu vou passar para vocês, que é sobre esse modelo de certificação. O modelo de certificação está baseado em 2 documentos principais. Um que é o Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. Nós estamos na versão 4.1. A versão 4.1b está sob consulta pública, está aberto. Vocês podem entrar no site da SBIS, sbis.org.br, certificação, e vocês podem ler o manual e fazer sugestões. E outro documento é o Manual Operacional de Ensaios e Análises para Certificação de SRS. O manual de certificação, esse que a capa está aqui à esquerda, ele descreve o que é o processo de certificação, qual é o embasamento técnico e conceitual, e o documento à direita, o manual operacional de ensaios, ele descreve os scripts e a forma de fazer a avaliação para fazer a certificação. Na atividade que vocês vão desenvolver, nós vamos trabalhar só com o manual de certificação. A ideia é que vocês façam uma análise bastante simples do funcionamento do SRS que vocês escolheram, mas nós não vamos entrar na parte do manual operacional. A certificação ela é complexa e a ideia da atividade aqui não é esgotar o conhecimento de como fazer a certificação. É para que vocês tenham um primeiro contato. Quem se interessar por isso, por esse tema de certificação de sistemas, eu sugiro que entre em contato com a sociedade, vai lá na página, entre em contato com a gente, porque a sociedade tem programas de treinamentos que acontecem regularmente para formar o pessoal para fazer auditoria da certificação, fazer auditoria de sistemas, tá bem? Então nós vamos trabalhar na atividade somente com o manual de certificação, mas nós temos esses 2 documentos e a certificação é um processo bastante complexo para ser realizado. Tá bom? Nós vamos só dar uma arranhada aí em como é que isso funciona. Por que é importante certificar? Bom, a grande importância é a gente garantir que você tem sistemas adequados que estão sendo utilizados para fazer o cuidado de atenção à saúde. Essa é a questão básica. Quer dizer, hoje a atenção à saúde depende quase que totalmente de sistemas de informação eletrônicos, e nós precisamos de alguma forma garantir que esses sistemas estejam adequados para o uso. Como no Brasil nós não temos nenhuma legislação nacional que garanta ou que defina a qualidade desses sistemas, o modelo de certificação ele é uma referência importante para que a gente tenha esse tipo de entendimento, esse tipo de avaliação em relação à adequação do sistema para aplicação na rotina clínica, né? E o outro aspecto é que os usuários precisam de alguma garantia, porque se você é um usuário, você vai usar um sistema de informação em saúde, você não desenvolveu esse sistema, você não é alguém de informática que vai olhar e rastrear e auditar esse sistema, como é que você vai saber se o sistema está adequado ou não para o uso? Você precisa confiar em alguém que te fale, olha, ele está adequado. Quem que vai ser essa entidade aí, quer dizer, quem vai te dar essa garantia? Hoje no Brasil é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde a partir do processo de auditoria e de certificação desses sistemas. Então, para o usuário é uma garantia de que ele está usando uma ferramenta adequada na sua atividade profissional de atenção à saúde. A certificação ela já começou há algum tempo, e ela começou primeiro com a criação de uma parceria, estabelecimento de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Isso, na verdade, aconteceu a partir da percepção do Conselho Federal de Medicina que estava assim, um número de soluções comerciais ou não disponíveis para
de sistemas de informação disponíveis para uso na saúde estava crescendo muito, o uso estava começando a ser feito de forma indiscriminada, sem nenhuma referência, e o Conselho Federal de Medicina resolveu tomar a frente disso e criar aí um mecanismo para se buscar garantir aí a qualidade desses sistemas, né? Então foi estabelecida essa parceria e a partir daí se começou a fazer um modelo para essa certificação. Então foram feitas várias discussões sobre a legalidade do uso, como substituir o papel pelo formato eletrônico, a necessidade de você conscientizar os usuários, os profissionais de saúde, da necessidade de usar um sistema que seja seguro, porque você está trabalhando com dados sensíveis, são dados identificados de pacientes, então é uma coisa muito séria que precisa ser trabalhada com o devido cuidado. E aí se estabeleceu também a necessidade de um processo de certificação, porque como é que você vai saber se o sistema está adequado ou não? Precisa estabelecer um modelo de auditoria e certificação. A certificação, ela possibilita diminuir os riscos quanto à aquisição de um sistema de informações de saúde, quer dizer, se você vai adquirir um sistema, se ele for certificado, você tem a garantia que alguém qualificado fez uma auditoria e essa auditoria mostrou que o sistema está em conformidade com o que o Conselho Federal de Medicina estabelece como sendo necessário para o uso clínico desses sistemas. Para as empresas é uma forma de diferenciação no mercado, porque ela mostra que o produto dela é adequado. Você tem também uma garantia maior de que você está trabalhando de forma adequada com o atendimento dos pacientes, né? E implica também, resulta aí todo esse processo, a gente espera, na conscientização do setor de saúde quanto à importância das funcionalidades básicas de um sistema de informação em saúde, porque uma vez que ele esteja certificado e que a certificação ela seja algo mais conhecido, dentro da própria certificação a gente tem as questões aí de funcionalidade, estrutura e segurança, e esse conhecimento a gente espera que passe a ser um conhecimento da própria comunidade aí de profissionais da área da saúde que trabalhem com esses sistemas. A primeira resolução em relação à certificação foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2002, a 1639, que estabelece as normas técnicas para uso dos sistemas de registro eletrônico de saúde para guarda e manuseio do prontuário médico. Existia uma definição já que o tempo mínimo para a guarda do prontuário em papel são 20 anos, após o último registro do paciente, né? E para o eletrônico é permanente. Você vai guardar para sempre esse registro eletrônico em saúde. E essa resolução já estabelecia a parceria com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde para certificação. Naquela época a certificação estava em processo de construção e a primeira fase da certificação, a fase 1, foi em 2004 com a primeira versão do manual, o manual 2.1, e ela envolvia basicamente uma autodeclaração de conformidade. Então não existia ainda auditoria, e o que se tinha era a possibilidade da empresa falar, olha, eu tenho um sistema e esse meu sistema está em conformidade com o que está no manual. E na época 70 empresas se autodeclararam como estando em conformidade. Foi o primeiro passo para a gente começar a realmente verificar a conformidade ou não desses sistemas, né, em relação às necessidades estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2007, o Conselho Federal de Medicina faz uma nova resolução, ela revoga aquela resolução anterior e estabelece, né, publica uma nova resolução, a 1821, e nessa ela aprova o manual de certificação da SBI-CFM como referência e estabelece a exigência de obediência aos requisitos de nível de garantia de segurança 2, para você poder trabalhar com prontuário eletrônico em formato digital sem precisar imprimir e assinar, ou seja, eliminando o papel, né? E ela coloca, né, quer dizer, como você tira a questão
Do papel você tira a questão do tempo mínimo para guarda, porque você vai guardar o prontuário. O eletrônico, a guarda é perene. Você vai guardar para sempre esse prontuário eletrônico. E a partir dessa resolução, em 2008, já com a versão 3.2 do manual, já foi feita a segunda fase da certificação, que é quando se começou a fazer a auditoria. Então, a partir de 2008, já com a versão mais madura, 3.2, foi começado todo o processo de certificação, de auditoria para certificação, e depois tiveram outras versões do manual, a 3.3 em 2009, e a mais recente, que é de 2013, que é a 4.1, e atualmente são 32 softwares certificados. O processo de certificação, ele, como eu já comentei, ele usa o manual de certificação e o manual operacional de ensaios, e ela é feita na sede da SBIS. A empresa vai lá, ela leva o software dela, junto com algum profissional que vai trabalhar, né, vai manusear o software. A SBIS não tem acesso a código, não tem acesso a nada. O que são feitos são aplicações de determinados scripts que simulam situações de atenção à saúde e que vão verificar se aquele sistema responde ao que foi estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina como sendo características necessárias para o uso clínico do sistema. Então isso tudo é feito numa sala de auditoria, tudo que acontece dentro da sala é filmado, é gravado, então é totalmente transparente, e esse material da auditoria pode inclusive ser posteriormente auditado para se verificar que não houve nenhum problema, né? Então é tudo feito em ambiente controlado, e o acesso ao software é feito pelos profissionais da empresa. A SBIS não manipula o software, não tem acesso a código, não tem acesso a nada. Ela só verifica o funcionamento a partir do que foi solicitado para ser feito dentro daquele ambiente de simulação do funcionamento em ambiente clínico. O referencial teórico para os requisitos são as resoluções do Conselho Federal de Medicina, claro, né? A infraestrutura de chaves públicas do ICP Brasil, que é a base para você ter a certificação, a assinatura digital eletrônica certificada e poder tirar a necessidade de impressão e assinatura manual, cadastros nacionais em saúde, o padrão para troca de informações em saúde suplementar, o HL7, as normas da ISO, normas da ABNT e uma base, um modelo da Comissão de Certificação de Tecnologia em Saúde americana, que faz a certificação dos sistemas nos Estados Unidos, e que a SBIS também segue um modelo bastante próximo com o que eles usam. A certificação na versão 4.1 divide os sistemas em duas categorias, básica e ambulatorial. A básica é um sistema de uso genérico, não específico para uma área de conhecimento ou para um atendimento mais especializado. E ela, em princípio, assim, qualquer sistema tem que estar em conformidade com essa categoria básica. Ela tem os requisitos mínimos necessários para garantir que o sistema esteja segundo o que o Conselho Federal de Medicina preconiza. E tem uma categoria ambulatorial, que é aquela focada quando você tem já consultórios clínicos, unidades básicas de saúde, ambulatórios, coisas desse tipo, onde você pode já ter um atendimento mais especializado, e aí você tem algumas características mais específicas. E tem dois níveis de garantia de segurança: o nível 1, que são os requisitos de segurança mais amplos e básicos, e também para acesso local ou remoto, e ele é sempre obrigatório. Quer dizer, qualquer sistema de informação em saúde que fosse ser certificado, ele tem que garantir o nível de segurança 1. O nível de segurança 1, ele não permite você eliminar o papel. Então, se você tiver um sistema de registro eletrônico em saúde que tem o nível de garantia de segurança 1, você vai ter que imprimir, fazer, por exemplo, um laudo do atendimento do paciente, encaminhar isso para algum local, você fazer uma receita de um medicamento, você vai ter que imprimir e assinar na mão. Se você tiver, ou seja, o que você fez para ter valor legal tem que estar impresso, assinado e guardado numa pasta, num prontuário em papel.
se estiver no nível de garantia de segurança 1. O nível de garantia de segurança 2, ele estabelece como requisito básico o uso de certificado digital padrão ICP Brasil, assinatura eletrônica certificada, e a partir daí o seu documento não precisa ser impresso. Você pode guardar aquele documento eletrônico que ele tem valor legal. Esse é o modelo que hoje está sendo adotado nos serviços que estão trabalhando com sistemas de registro eletrônico em saúde. Você implementa a certificação, né, com a assinatura digital, e aí você não precisa imprimir no papel e você tem um ganho muito grande com isso. A gente, o manual divide, né, os requisitos, né, a conformidade, né, os requisitos para conformidade em requisitos de estrutura, conteúdo e funcionalidade. Então também você tem estrutura e conteúdo para a categoria básica e para ambulatorial, e as funcionalidades para a categoria básica e categoria ambulatorial, e os requisitos de segurança, como já foi comentado, nível 1 e 2 para acesso local e remoto, né? Então isso é distribuição de como o manual está organizado. A classificação quanto à presença também no SRES, desses requisitos, eles são mandatórios, são requisitos cuja a presença, a conformidade é obrigatória, ou seja, você vai olhar e vai falar assim, transmissão de dados entre os aplicativos tem que ser criptografado. Isso é um requisito mandatório. Você não pode ter como capturar um dado e conseguir ler o dado num processo de transmissão de dados entre sistemas, né? Então isso é um requisito mandatório. Se não tiver, esse requisito não está em conformidade. E a conformidade tem que ser 100% com os requisitos mandatórios para que você tenha a certificação. E tem o recomendado. O recomendado é um requisito que é considerado importante, porém não é obrigatório, mas a tendência é que com o tempo ele seja. Por quê? Ele é reconhecidamente importante, mas o entendimento é que hoje ainda não tem uma estrutura organizacional no país que permita que isso seja exigido de imediato, mas no futuro próximo deve ser exigido. Então, todo requisito recomendado, provavelmente no futuro, vai passar a ser mandatório. E tem os que não se aplicam. Então, dependendo do contexto do uso do sistema, você pode ter algum requisito que para aquele sistema específico ele não se aplica. Então, se você tiver um sistema que roda só local, a questão de transmissão de dados criptografada não se aplica. Mas se ele for um sistema remoto, aí você tem que estar em conformidade, porque ele é um requisito mandatório. Então essa distribuição desses níveis de conformidade estão também no manual. Alguns exemplos aí de requisitos. Então, por exemplo, né, você tem que ter controle de versão. Então, versão do software. Você deve possuir minimamente na tela inicial informações de versão do software, contendo obrigatoriamente o nome do software, o nome do fornecedor, identificação da versão e assim por diante. Essa tabela que está aqui é o modelo de tabela que vocês vão trabalhar na atividade que vocês vão fazer. Então vocês têm uma descrição e vocês vão ver se aquele sistema que vocês estão trabalhando está em conformidade ou não. Eventualmente você pode ter a necessidade de verificar alguma coisa que você não consegue acessar e você vai falar que aquilo não foi possível de ser verificado. Então aqui nós temos, né, versão de software, ele é um requisito mandatório para sistemas locais ou remotos. Código-fonte, possibilitar a partir do número de versão, resgate do código-fonte, isso aqui é recomendado. Provavelmente no futuro vai ser mandatório. Repositório de versões, manter um repositório estruturado, recomendado. Provavelmente vai ser mandatório. Então, nesse caso, se o sistema tiver a versão do software segundo o que está exposto aqui, ele está em conformidade com o requisito controle de versão. Tá? Estrutura. Então vamos ver, navegação e consultas. Você tem lá, organizar os dados e informações do RES em diferentes seções para facilitar a navegação e consultas em tela, segundo os papéis do usuário e suas necessidades e expectativas. Então, o gestor, o médico, o enfermeiro. Então, se ele permite, ele tem essa separação em diferentes seções. Então, isso é um requisito mandatório, tanto para o básico como para o ambulatorial. Tem que ter lá.
Isso vocês conseguem verificar no sistema que vocês vão trabalhar, porque se vocês instalarem o sistema, vocês vão conseguir saber se ele permite que isso seja feito ou não, vocês vão poder verificar, né? Compartilhamento com independência, garantir o compartilhamento do RES com independência de hardware, né, e software, bancos de dados, ou seja, parâmetros de regras de validação no banco de dados e não embutidos no código, ou seja, independente do banco de dados que você usa, né, se você consegue garantir que ele tem uma certa generalidade, também está aqui, são mandatórios. Recuperação de dados, possibilitar que os dados e informações estejam organizados e passíveis de recuperação de tal forma que facilite os usos secundários do RES, tais como vigilância epidemiológica, gestão de processo, auditoria de processo, que são funcionalidades que estão lá naquele documento básico da Organização Mundial de Saúde de 2000 e que foram definidos também pelo Conselho Federal de Medicina como sendo importantes, já que o sistema de informação ele tem que apoiar esse tipo de atividade também, são requisitos mandatórios. Então, também, de novo, se vocês instalarem o sistema de informação que vocês escolheram para avaliar, vocês vão ter condição de verificar se isso está presente ou não. Tá? Aqui já é um exemplo de quando você trabalha com o manual de teste. Nós não vamos fazer isso, mas lá no manual de teste você tem os scripts que ensinam como fazer determinada coisa. Então, nesse caso aqui, nós estamos olhando se esse requisito de segurança nível 1, identificação e autenticação do usuário, se ele está em conformidade. Então, ele testa esse nível de segurança, o requisito aí 1.02.01, o que ele tem? Qual que é a funcionalidade disso? Verificar que o acesso ao sistema do SRES é possível unicamente por meio de interface de identificação e autenticação de usuário, verificar que o sistema possui uma interface para inserção de usuário e senha. O SRES deve ser acessível somente através da interface de identificação de usuário. No caso de autenticação por usuário sem, o SRES deve permitir o acesso somente após a inserção do usuário e senha. E você vai ver, no caso aqui, este teste aqui deu para esse sistema que estava em conformidade. Então lá, observações. Não tem recomendação, porque está em conformidade. O sistema pode ser acessado somente após a autenticação através de login e senha. Neste item, foi utilizado um dos personagens do cenário. Também foi testado com o usuário real do sistema. O acesso é negado quando tenta-se acesso diretamente aos módulos. Outros módulos não estão disponíveis sem autenticação. Em alguns sistemas você consegue acessar um módulo sem entrar na página principal, né, na interface principal, e isso tem um script lá no manual de testes que ensina como testar. Um outro exemplo é a delegação de poder. É um outro que precisa estar em conformidade. Então, qual que é? Condição. A intenção de fornecer suporte à delegação de poder, sendo o atribuidor aquele responsável por autorizar a delegação de poder e o delegado aquele quem recebe a delegação de poder. Então, o atribuidor deve ser previamente autorizado para conceder tais autorizações, a delegação de poder deve ser registrada no sistema, a delegação de poder deve informar o atribuidor, o delegado, o motivo, o instante de concessão, o período de vigência. Nota, como exemplo de delegação, pode citar um médico que delega poder de entrega de informações ao RES de um paciente para uma enfermeira. O médico, ele é o responsável, mas ele principal, ele não está ali, ele não pode, em alguma situação, ele permite que a enfermeira forneça esses dados para o paciente. Mas isso é temporário, é uma delegação de poder e isso tem que estar registrado no sistema. Então, é um item, é um requisito está ligado à segurança, ao nível de segurança 1. Todo o sistema tem que ter. Então, como é que isso funciona? Então, tem um script que está lá no manual de testes, está lá. Este script é diretamente relacionado à política de negócio e caso esta não objetive a delegação de poder, esse script não deve ser executado. Então, tem que ver se tem. Como é que você aplica? Sair do sistema e acessar o SRES com o usuário Carlos Chegas. Porque lá no sistema, no manual, você cria um ambiente fictício, com personagens fictícias, para você poder testar. E essas personagens têm funções específicas também fictícias. Então, criar esse usuário, atribuir ao usuário Donato Silveira o poder de inclusão de dados clínicos de um paciente.
acessar o SRES a partir do usuário Donato Silveira e verificar se é possível inserir dados clínicos de paciente. Deve ser possível para o usuário enfermeiro inserir dados clínicos de paciente. No caso desse exemplo aqui, o sistema não permitia isso, ele estava em não conformidade. Qual que é a recomendação? Criar super usuário que forneça suporte à delegação de poder. Então, quando a gente trabalha com o manual de certificação e o manual de teste, a gente consegue realmente fazer uma avaliação bastante profunda, né? Detalhada do funcionamento do sistema. Quais são os próximos passos? Bom, a certificação está em evolução. Existe a proposta de inclusão de novas categorias para a parte de gerenciamento de documentos eletrônicos escaneados, é o que a gente chama de GED. Sistemas de apoio diagnóstico e terapia, que hoje a gente não olha isso, mas também é importante, né, que seja incluído. E a parte de internação hospitalar, porque hoje a gente só tem a certificação no âmbito ambulatorial, de atendimento, mas não tem internação. Então, os sistemas, a certificação deve evoluir para essas outras áreas também. Também tem a proposta de inclusão do uso de padrões de informação, ou seja, verificar na certificação se padrões estabelecidos, por exemplo, pela portaria lá do Ministério da Saúde de 2011, se esses padrões de terminologia e de interoperabilidade estão contemplados no sistema. O modelo americano já olha isso. Nós ainda não olhamos, mas vamos evoluir para isso. E outro, também a certificação dos processos de uso. Ou seja, verificar, não é só olhar o sistema em si, mas onde ele está sendo utilizado e por quem ele está sendo utilizado e como está sendo utilizado. Ou seja, trabalhar também com os processos, o ambiente e a própria equipe. É uma evolução que também está prevista, porque isso também é necessário se você quer efetivamente garantir o uso adequado. Só para fazer uma comparação, como é que é isso lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos tem uma comissão de certificação, que é essa CCHIT, ela foi fundada em 2004, começou os processos de certificação em 2006, ela certifica em 3 áreas: funcionalidade, segurança e interoperabilidade. Então nós ainda não temos a interoperabilidade, eles já têm, e até meados de 2009, quando isso aqui, essa apresentação aqui foi olhada, né, e nós levantamos os dados, ele já tinha mais de 200 sistemas certificados, né? Nós estamos em 32 agora, né? E lá nos Estados Unidos isso já deve ter crescido bastante. Eles têm lá uma comissão que é o órgão de acreditação de unidades de saúde, e ela verifica se as organizações estão usando o sistema corretamente para prestação de assistência à saúde. Então, seria como se a vigilância sanitária aqui fosse lá, a Anvisa, né? Verificar se as unidades de saúde estão usando os sistemas que são certificados de forma adequada. E é claro que isso, a característica é garantir o uso adequado e a gestão adequada da informação do paciente. Existem programas de incentivo para a adoção dos sistemas de informação em saúde lá nos Estados Unidos, né? Então, a ideia, desde 2009, foi estimular a adoção, e existem aí mecanismos de você dar incentivos financeiros aos serviços, né, que usam sistemas de registro eletrônico certificados. O principal deles é o que a gente chama de Meaningful Use, é o MU, que são critérios definidos pelo programa de incentivo para a adoção do SRES. Então isso começou a ser implantado em 2011. Então, em 2011 a 2012, a ideia era que os serviços de saúde tivessem sistemas de informação que permitissem captura e troca de dados. Em 2014, começou o segundo estágio, que era você ter sistemas que apoiavam processos clínicos avançados. E a partir de 2016, agora entra no estágio 3, que são você mostrar que o uso desses sistemas melhora o resultado da atenção clínica. E conforme você vai avançando nesses estágios, você vai recebendo incentivo financeiro, recebe mais dinheiro quando você faz o seu processo de atenção à saúde. E para facilitar isso, em 2011
foi criado o processo de certificação com base nas exigências do Meaningful Use, e foi criado um órgão, né, uma autoridade certificadora para certificar os sistemas. E desde aí, né, quando isso começou a ser feito, a gente percebe aí, quando a gente olha a parte de adoção dos sistemas, né, desde 2008 existia lá alguma porcentagem dos hospitais adotando sistemas de informação em saúde. A partir de 2009 começa a ter a parte de incentivo, a gente vê que isso começa a crescer. Em 2010, esse processo de incentivo ele é aumentado, isso também reflete no aumento da adoção. A partir de 2011, a hora que começa o Meaningful Use, a gente vê que tem um crescimento, e a partir de 2011 começam também a ter os sistemas certificados. E a hora que os sistemas começam a ser certificados, a gente vê que existe uma adoção muito grande dos sistemas certificados. A adoção dos sistemas básicos sem certificação também continua crescendo, né? Mas a gente vê que os sistemas certificados eles têm uma adoção muito grande, e lá em 2012 isso já estava em 85,2%. Isso certamente cresceu porque existe um incentivo de recurso financeiro para que isso seja feito, né? Então, no Brasil a gente ainda não chegou nesse mesmo nível, né, de adoção da certificação. Ainda não existe por parte do governo, né, federal uma postura como no governo americano, mas o modelo de certificação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, junto com o Conselho Federal de Medicina, suporta basicamente todo esse processo igual ao modelo americano, menos hoje em dia a questão da interoperabilidade, que ainda não está previsto dentro do modelo de certificação que nós temos no país. Tá bom? Aqui tem algumas referências que eu vou passar aqui para vocês também, de onde essas informações foram tiradas. E agora também, com essa apresentação, a partir, né, de agora vocês já têm uma ideia um pouco melhor do que é a certificação. Vocês podem ler o manual, vocês podem escolher o sistema que vocês querem para fazer a atividade, e vocês podem desenvolver a atividade que foi proposta para vocês.